A Universidade Federal de Minas Gerais está sob nova direção, mas o desafio continua: manter essa instituição superior como uma das mais respeitadas do país. Quais são os projetos para o próximo quadriênio? Quais são os planos para o centenário da UFMG no ano que vem? Esses são os principais temas de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas que tem como objetivo discutir os temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira social do país. Para falar sobre o assunto, temos o prazer de receber aqui o novo reitor da UFMG, professor Alessandro Fernandes Moreira, que tomou posse em março passado e fica no cargo até 2030. Ele foi vice-reitor nas 2 gestões anteriores, de 2018 a 2026, é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, onde ingressou em 1993. Senhor reitor, parabéns pelo desafio e obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Orion. Obrigado aqui, a presença dos colegas que participam desse bate-papo aqui no podcast. É um prazer para a universidade participar aqui do seu programa, do Se Liga Minas. Prazer é nosso. E para me ajudar a entrevistá-lo, como o senhor já adiantou aí, eu conto com o auxílio luxuoso aqui do diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Edilson Souza Oliveira, e do diretor de Finanças do Sindicato de Servidores da Justiça de Segunda Instância de Minas Gerais, o Sinjus-MG, Alex Aguiar de Figueiredo. Obrigado, Alex e Adilson, pela parceria. Muito bem. Além do Sinjus e do Sindifisco, professor, integram esse projeto outras 3 entidades: a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a AFENG, a Associação dos Procuradores de Minas Gerais, a APEminas, e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, o Sindicemp-MG. Professor Alessandro, desde após o senhor vem defendendo aí uma aproximação maior da universidade com a sociedade. Como isso pode ser feito agora, quando a universidade está perto de completar 100 anos? A gente vem trabalhando já há algum tempo, sabe, Orion, Edilson e Alex, nessa importância da universidade se aproximar da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas. É interessante que muitas vezes as pessoas que atuam na indústria falam assim: a universidade é tão distante, poderia resolver tantos problemas aqui, econômicos, sociais. E quando você olha para dentro da universidade, que você percebe que você faz projetos há mais de 30 anos com empresas, com indústria, fala assim: o que está faltando? Qual que é o ponto, né? Então, de fato, a gente vem num trabalho já a longo prazo, não é novidade para essa gestão, mas a gente quer, de fato, aprimorar e ampliar essa proximidade, né? Então, aí, o que fica, assim, de fato, para ressaltar, né? São todas essas ações e projetos que a gente chama de extensão universitária. Então, o fortalecimento da extensão é um ponto importante, porque a gente aproxima. Na verdade, a universidade, ela sempre responde à sua sociedade. Por exemplo, quando tivemos recentemente já passados difíceis, como foram os rompimentos das barragens, a universidade é sempre chamada. A gente vai lá e responde. A gente fez um trabalho muito importante com Mariana. Tivemos um trabalho de Recupera Brumadinho também muito relevante. Então, a gente aproxima da sociedade. Mas a gente quer mais. A gente quer mostrar para a sociedade mineira, para a sociedade de Belo Horizonte, que a UFMG, que para muitos pode ser um sonho, né, é um sonho realizável, né? Nós temos uma política robusta de cotas, nós temos uma reserva de vagas porque a gente segue a legislação federal, nós temos programas de permanência na instituição que mantém estudantes de famílias socioeconomicamente mais vulneráveis. Então, assim, é esse trabalho que a gente quer fortalecer. Colegas nossos, irem em algumas escolas estaduais e as pessoas não sabem o que é o UFMG, falam: não, isso não é para mim, é para todos. E aí a gente tem até uma máxima, né? A gente fala: a nossa UFMG não, é a sua UFMG. O nosso sistema acadêmico chama Minha UFMG, mas ela não é só minha, não. Ela é sua, Orion, é sua, Edilson, é sua também, Alex. Então, acho que esse é um ponto importante. Quebrando paradigmas, né? Exatamente. Alex, bem-vindo novamente aí. Sua participação, por favor. Sim, Orion, bom dia, Edilson, bom dia, professor. Professor, o senhor começou com um tema interessante aí, e eu já queria esticar nisso. Opa! A gente percebe que outras universidades, vou pegar um exemplo aqui, a UFOP, por exemplo, tem uma capilaridade que a gente consegue enxergar mais. Eu vejo mais campos da UFOP espalhados por aí. E a sensação que a gente tem é que a UFMG, ela ainda não investiu nessa capilaridade. E é sabido que agora a UFMG está investindo em um campus em Betim,
O senhor pretende levar isso a cabo mesmo, levar a universidade, aproximando ela do aluno? Esse é o meu papel, né? Mas assim, você trouxe um tema muito importante, porque quando houve a expansão do sistema universitário, em 2009, 2010, foi um projeto que se chamou ReUni. De fato, o governo federal, naquela ocasião, ele colocou algumas opções. E teve universidades, tiveram, né? Que pensou aí essa criação de universidades multicamp. Então, quando você fala dessa capilaridade, é porque algumas instituições elas cresceram em algumas cidades. E a UFMG, naquela ocasião, nós entendemos, né, que a gente deveria crescer aqui mesmo internamente. E na nossa unidade, porque nós temos uma unidade na cidade de Montes Claros. Então, a gente tem uma capilaridade, por exemplo, importante no norte de Minas. Então, foi uma visão estratégica de crescimento, né? O que não nos impediu de fortalecer outros campi da UFMG em outras áreas. Então, como já comentado, a cidade de Montes Claros, nós temos uma unidade acadêmica que atende o norte de Minas, que é um ponto relevante de inovação para a área agrária, né, que é aquela região, que é uma região em grande potencial, agora até com a questão do polo farmacêutico, né? Nós temos uma unidade cultural na cidade de Tiradentes, que é muito importante também, que tem todo um trabalho da história de Minas, né? O Museu Padre Toledo e outras ações nossas naquela cidade. Nós temos uma unidade em Diamantino. Nós temos um Instituto Casa da Glória, que dá todo um suporte para a área de geografia. Ou seja, a gente tem uma capilaridade, mas não desse formato que você colocou. E, de fato, a cidade de Betim aparece como uma grande oportunidade. A gente é procurado pela Prefeitura, com o apoio do Ministério da Educação, para pensar um campus avançado da UFMG na cidade. Então, nós estamos muito empenhados e muito animados, porque realmente enxergamos ali um trabalho de aproximação com uma sociedade, e é uma sociedade que está, de fato, afastada do ensino superior, né? Se você pegar a macro Betim, você tem ali uma população na ordem de 2,5 milhões ou 3 milhões. São pessoas trabalhadoras, principalmente no polo industrial, né? Petroquímico, automobilístico, e que talvez nem todos teve a chance de ter o acesso ao ensino superior. Essa é a grande inserção da universidade na cidade de Betim. A gente quer, de fato, trabalhar com esse público que hoje está na indústria, né, e que talvez não teve acesso. Então, a gente está pensando cursos que sejam voltados para esse perfil, que possam ser noturnos, que possam trabalhar a questão do semipresencial, trazendo a inovação. Então, nós vamos fortalecer. Então, essa questão da capilaridade vai ao encontro, né, da primeira provocação aqui do jornalista Orion, assim, que é, de fato, o nosso papel. Ou seja, a universidade está presente no estado de Minas, em muitas situações, mas muitas vezes a sociedade não enxerga. Ele enxerga porque tem um campus de uma universidade numa determinada cidade, que é um modelo, que é excelente também e é muito importante para o estado de Minas. Aliás, o estado de Minas ele é muito beneficiado, né? Nós temos 11 universidades federais aqui no estado. Isso é muito relevante. E esse conhecimento aí depende muito da professora Fábia Lima na área da comunicação, né? Mas vamos ampliar aqui o debate, ouvindo aqui agora a participação do Edilson, do Sindifisco, que está sempre nos prestigiando aqui com essa parceria. Orion, obrigado. Mais uma vez aqui participando do podcast, é muita honra para mim. E desde já inicio parabenizando o professor Alessandro. Obrigado. O reitor da UFMG. É uma missão hercúlea e muito acolhedora e importante para a sociedade. Aliás, vocês têm a mesma formação, né? Exatamente. Por coincidência, eu também sou formado em engenharia elétrica, né? Tenho um orgulho e tenho assim, um carinho muito especial pela UFMG. Minha filha também formou em Direito, né, o ano passado. Então, assim, na minha família, a gente tem assim, um carinho especial para o UFMG. E, assim, um agradecimento também de que exista uma instituição pública de excelência como essa. E, ao mesmo tempo, aqui também agradeço o Alex, né? A gente vai fazer um bate-bola aqui com o professor e com o Orion. E, pelo visto, aqui o início já começou bastante rico, né? Eu acredito que, assim, só para pontuar, porque ao longo do podcast a gente vai conversar, mas a capilaridade das instituições, o conhecimento, conhecimento e reconhecimento da sociedade, da instituição pública de excelência, como são essas universidades federais, e especificamente da UFMG, e a gente
Ao longo da conversa, a gente vai também tratar de como é que uma universidade de ponta, de excelência, ela pode trazer e permitir inclusão social maior e difundir o conhecimento. Isso é muito importante. Fundamental. Olha, aí, bom, eu acho que a gente sempre se remete a essa importância da universidade, do seu relacionamento com a sociedade. Né? A questão da inclusão. Aliás, Edilson, você falou uma palavra que mexeu aqui, né? Você falou acolhedora. Né? Então, a gente tinha nós criamos esse slogan para a nossa gestão, né? A UFMG é acolhedora, é incluir, inovar e cuidar. Né? Muito com essa visão que a gente via um processo a necessidade das pessoas se ressocializarem, né? Numa pós-pandemia, que eu não sei se acabou a pandemia ainda, uns falam que nem acabou, né? A única que acabou foi aquela gripe espanhola de 100 anos atrás. A gente ainda sofre com as questões do Covid, né? Então, assim, uma necessidade... A universidade está preparada já com a Spintec. Pois é, nós estamos aqui né, para lançar a vacina, né? Mas, assim, você trouxe um tema que realmente é uma visão dessa importância da inclusão. Né? Então, assim, todas as nossas políticas passam por esse processo, né, de que a universidade seja realmente acessível, que seja inclusiva. E não apenas a questão da inclusão, porque a inclusão, ela se remete para uma outra política interna, que muitas vezes a gente né, não comenta muito, mas ela é fundamental, que é a permanência. Porque se hoje a gente tem uma política de cotas madura, a política de permanência precisa, talvez, ser ainda melhorada. Hoje já existe uma lei, existe uma política de assistência estudantil, mas a lei, para ela realmente vingar, necessita de orçamento, enfim, todo esse processo, né? Então, assim, onde que a gente pode realmente trabalhar na inclusão com a sociedade? Aí eu me remeto novamente a essas atividades de extensão, acho que isso aproxima a sociedade, né, de todas essas demandas que a cidade de Belo Horizonte tem, que o estado de Minas tem e tal. E também todas as ações que a gente faz, não apenas da extensão, mas da formação, né? Aí nós somos aqui da engenharia, mas a universidade ela tem um amplo espectro de cursos, né, de formação e de capacitação de pessoas, e fundamental a parte da pesquisa, que é onde a gente vai, de fato, resolver e criar soluções para os problemas cotidianos. Então, essa tríade, né, é o grande desafio que eu acho que toda universidade pública tem, né, que é o ensino, pesquisa e extensão, nessa busca e assim, olha, a universidade está aqui para você também. Então, acho que esse é um trabalho que nós vamos fortalecer muito nessa gestão. Professor, quando o senhor fala em acolhimento, né, quer dizer, deve ser um local, um lugar bom para trabalhar e estudar, né? No caso aí da permanência que o senhor fala estudante, o que significa exatamente isso? Como é que o senhor qualifica essa permanência? Tá. Boa. As linhas de ações, né? Sim, ótimo ponto, porque isso nos permite até a gente ampliar esse olhar da permanência. A permanência estudantil, assim, talvez o mais simples ali, a gente sempre se remete à questão da alimentação, ou seja, toda instituição pública tem um restaurante universitário, né? Então, que tem acesso, né, para os estudantes. Então, essa é uma política, né? A gente tem a política da moradia, então a universidade tem moradia. A gente tem a política da bolsa de manutenção, que é importante também. Então, assim, tem toda essa parte material. Mas a gente tem uma visão de que a permanência estudantil ela tem que ir para além da questão material. A questão material é fundamental, porque se você não tem moradia, se não tem alimentação, se não tem uma bolsa de manutenção, não tem como você ficar. Mas, além disso, a gente percebe a importância de você ter uma permanência estudantil que a gente fala mais qualificada do ponto de vista da formação. Como que os nossos projetos pedagógicos eles são trabalhados para que uma pessoa que vem, talvez de um contexto social mais vulnerável, ele consegue se socializar com os colegas que vêm de outros contextos. Então, os projetos pedagógicos trazem essas atividades de formação para que o estudante também se sinta, como você falou, que isso aqui é minha casa, né? Que eu me sinta bem aqui trabalhando uma determinada formação. E aí tem algumas atividades acadêmicas que são fundamentais para esse processo da permanência qualificada. E esse é de fato, assim, um diferencial da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem uma atividade de formação que a gente chama de formações transversais. Porque quando Edilson e eu formamos engenharia elétrica, né, Edilson, a gente lembra que era assim, o currículo era um caminho fechado, né? Você sabia onde você entrou, onde você vai sair. Era linear. Né? Linear. O tempo muda, né? A gente sai de uma formação mais assim, docente para estudante, e hoje a gente fala muito de uma formação mais centrada no estudante.
aproveitando as habilidades, as capacidades do estudante. Então, você imagina, quando a gente fala, né, eu gosto muito de citar esse nome, de um colega nosso da universidade, que é o professor Rodrigo Ednilson, que é uma grande referência na área de ações afirmativas e inclusão. Ele fala assim, olha, a UFMG é a cara do Brasil. Nós somos a cara do Brasil. E quando a gente fala que é a cara do Brasil, a gente tem públicos de vários contextos. E todas essas pessoas que vêm na universidade, elas têm seus próprios saberes, seus próprios conhecimentos. Então, como que isso pode ser usado para a sua própria formação? É aí que eu volto nessa questão da formação transversal. Porque a formação transversal permite você trabalhar outras habilidades, outras formações, que não é aquele contexto do nosso caso ali da engenharia elétrica, mas você associa a formação de engenharia elétrica, você pode trazer o empreendedorismo, você pode trazer a inovação, você pode trazer as questões raciais, você pode trazer as questões econômicas. Então, tem um leque de formações dialogando com outras com ciências. outras áreas da formação. Eu acho que isso fortalece o processo formativo, permite que um estudante possa ter, né, ele possa, além de focar ali na sua formação principal, que ele quer de engenharia, de medicina, que seja, mas ele pode abrir o seu leque e falar, olha, eu tenho uma habilidade aqui que pode ser explorada em outro campo do conhecimento. Então, as formações transversais permitem isso. Então, quando a gente fala de uma permanência, Orion, a gente quer dizer também isso. Ou seja, nós temos um olhar para esse processo formativo que respeita o lugar, que aproveita dessa formação daquela pessoa e que ele possa ali se desenvolver como pessoa dentro de um contexto que ele vive. E que ele volte para o seu contexto e possa, exatamente, né, tudo que ele viveu, aprendeu ali na universidade, ele possa partilhar. Essas ações de permanência contribuem para conter a evasão também? Com o certeza. risco de evasão? Isso. E a gente tem outros mecanismos também para permitir que a evasão seja reduzida, né? Então, falamos, um desses é essa questão da formação é importante porque você cria alternativas de aprendizado para o estudante para que ele possa se encontrar. No passado, se ele fosse reprovado lá numa disciplina, ele ficava preso ali. Hoje, ele, né, se ele tem assim, uma situação dessa, ele pode fazer outras atividades de formação e o curso dele continua. Então, do básico para a especialização. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante. Mas a gente tem outros mecanismos da permanência, porque a gente tem que ter esse olhar. E eu vou citar um desses que eu acho que é fundamental, que é um que me toca também, que é a questão própria da questão da saúde mental. Hoje é outro ponto muito importante que a universidade precisa discutir, né? Então, assim, a gente tem mecanismos para, inclusive, estudantes que estejam numa situação dessa, que ele tenha um regime acadêmico diferenciado. Então, a gente reconhece que ele está passando por uma situação e que ele possa fazer o curso dele num outro ritmo. Talvez ele vai demorar um pouco mais, mas ele termina, ele não evade. Então, acho que isso também faz parte dessa política de permanência, né, de respeitar todos esses corpos, esses sujeitos, né, com as suas particularidades e que isso aí possa, né, ser percebido pela comunidade universitária e que ele possa concluir a sua trajetória. Interessante, né, Alex? Sim, professor. É interessante, o senhor falou de inclusão aí. Isso é um tema que é muito caro para a gente. A nossa instituição, recentemente, no nosso último congresso, nós criamos uma diretoria de inclusão e acessibilidade. Então, eu até queria esticar um pouco nessa perspectiva, porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas com deficiência encontram na busca de inclusão. Aí, dialogando com o que o senhor estava falando, vamos pensar nas competências socioemocionais, né, as chamadas soft skills. Eu acho que isso aí vai ao encontro do que o senhor estava falando. E eu queria saber o que a universidade tem feito, o que o senhor tem de proposta, como que o senhor vê a universidade amparando essas pessoas, acolhendo. Tem tecnologia assistiva disponível para os alunos que chegam nessa condição? Fala um pouco disso para a gente. Não, com prazer. A universidade, a gente tem, de fato, não apenas um olhar para as políticas de ações afirmativas e inclusão, como também um fazer, né? Então, nós temos um núcleo de acessibilidade e inclusão. Esse núcleo, ele é responsável por acolher essas pessoas com deficiência, seja de alta habilidade, sejam deficiências, né, físicas, emocionais, como você comentou, Alex. Então, nós temos, de fato, um núcleo que cuida disso, né? Esse núcleo, ele tem esse papel de acolher esse estudante,
de formatar a formação pedagógica dele, definir a trajetória acadêmica, orientar os docentes, né, e a sua comunidade acadêmica mais em particular, porque aquele estudante está ali, né, no trabalho. Então, assim, a gente tem, de fato, o núcleo de acessibilidade e inclusão. Então, temos essa questão. Eu comentei a questão da saúde mental, que é outro ponto importante, então, e tudo isso é coordenado por uma coordenação que a gente chama de, né, uma comissão permanente, uma coordenadoria, né, de fato agora é uma coordenadoria de ações afirmativas de inclusão, que olha para esse olhar, que tem esse olhar da questão da inclusão e também de pensar políticas para todas as nossas formações, seja de graduação e de pós-graduação. E nesse contexto, né, temos o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, temos essa Coordenadoria de Ações Afirmativas de Inclusão, e todos nós estamos trabalhando em políticas. Então, o NAI está formatando uma política de acessibilidade e inclusão para a universidade. Porque essa questão da inclusão, da pessoa com deficiência, da saúde mental, na minha opinião, ela vai sempre avançar e vai melhorar se a comunidade universitária acolher essa situação. O que eu quero dizer com isso? Todas essas políticas, seja de acessibilidade e inclusão, seja de ações afirmativas, ela necessita de orçamento. A gente sempre precisa de orçamento para executar políticas. Mas o orçamento ele não é suficiente se a própria comunidade não entender que no seu contexto tem pessoas com deficiência, tem pessoas com sofrimento mental. Daí as políticas são fundamentais. Então o NAI, nós estamos construindo, então aí já é uma proposta da nossa gestão, né? A gente institucionalizar a política de acessibilidade e inclusão, que aí vai definir para quem é, como é, quem faz, né? Então isso é uma política importante. A política de saúde mental, que é outra que está saindo do forno. Eu presidi na gestão passada com a professora Sandra a Comissão Permanente de Saúde Mental, cujo papel foi construir a política de saúde mental da instituição. Então, da mesma forma, como que a gente trabalha as nossas unidades? A UFMG tem 22 unidades acadêmicas nessa questão da saúde mental. Toda unidade tem que ter o seu setor de acolhimento. Né? As pessoas têm que entender que não tem que ser psicólogo ou pedagogo para resolver uma questão, porque está no seu cotidiano. Tem um estudante lá na sua sala de aula, você, professor, se a pessoa tem lá um surto, o que ele vai fazer? Nós não temos especialista. Nós estamos falando de uma comunidade de 40 mil estudantes. Nós não vamos criar setores especialistas dentro da universidade. Na verdade, nós vamos articular com a rede, né? Com a rede SUS, com a rede de assistência. Então, nós temos que criar mecanismos para que esse acolhimento aconteça. E como que a gente cria esses mecanismos? São as políticas. Muito bem. Antes de tudo, humanizar, né, Edilson? Perfeitamente. Eu acho que até fiquei emocionado aqui na fala do professor Alessandro e tenho que dar o crédito à provocação do Alex, porque ele trouxe o debate para uma linha de seguinte: a humanização, a compreensão, a inclusão e o respeito à dignidade. Né? Todos nós temos dignidade, isso é um vetor constitucional. Então, quando se vê assim, o papel da universidade, eu gostaria de colocar uma pimentinha aqui no que diz respeito ao seguinte: assim como outras instituições, a gente, em um momento adequado que a gente vai conversar, mas a universidade pública, e especialmente aqui, a UFMG, acredito, professor, que você vai ter um desafio que provavelmente quem te antecedeu também já teve, é de que faça a UFMG, faça essa instituição ser aquela instituição reconhecida pelo que ela é. Me parece que, assim como o fisco em geral, ele faz um papel fantástico e o reconhecimento social ainda precisa ser potencializado. No que diz respeito ao FMG, a parceria público-privada, as empresas que estão aí, porque formou, é um nicho, é um ninho de gênios. Eu dito assim, quem estuda no FMG, ele tem um patamar altíssimo de capacidade técnica e intelectual muito grande. Ele sai preparado, mas que a iniciativa privada possa acolher aí no sentido de absorver essa mão de obra. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que você colocou um ponto muito importante,
que no início da nossa conversa eu até comentei, né? A pergunta era como que a universidade se mostra, né? E eu comentei aqui que a gente trabalha com parcerias, né? Com as empresas, com a indústria, com a sociedade em geral há muitos anos, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem. Aliás, assim, a minha presença aqui no Se Liga Minas é fundamental, porque as pessoas vão, olha o que a UFMG faz, como faz, etc. Né? Então, assim, esse é um ponto muito importante. E aí, Edilson, né, se a gente for pegar esse recorte da indústria, por exemplo, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Isso até é uma preocupação. A gente tem um trabalho de mostrar quem é a universidade, e não é só o UFMG, não. É toda a rede. Nós temos uma rede, né, da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes, a gente sempre se preocupa. Então, assim, as universidades em geral, qual que é a nossa presença nesse ponto? Mas eu quero pegar esse recorte que você falou da indústria. Então, a própria Confederação Nacional das Indústrias, da qual a gente faz parte de um movimento, né, da inovação para a indústria, que a gente também está nesse fórum. E é perceptível uma coisa, a questão de como que a indústria evoluiu e como que a indústria demanda isso para a instituição. Muitas vezes a gente é colocado, a universidade não faz parte, não faz parcerias. Mas se você for olhar no detalhe, você vê assim, o que a indústria de fato também está buscando no seu desenvolvimento que vai buscar a instituição. Então esse é um ponto muito importante e esse é um ponto que a gente pretende fortalecer aqui mesmo na cidade de Belo Horizonte, aqui no estado de Minas, que é, por exemplo, a nossa aproximação com a Federação das Indústrias. Então, a gente quer que as empresas que são confederadas na FIENG, que elas enxerguem na UFMG, na UFOP, na UFO, em todas as nossas parceiras, um potencial de desenvolvimento. E muitas vezes a indústria, às vezes ela busca soluções fora, sendo que a solução pode estar dentro da sua casa. Então, eu acho que esse é um ponto que você traz, fundamental, e que é uma política que a gente vai trabalhar nessa gestão. Nós queremos mostrar e a gente sabe que a gente tem condições de fazer. A gente tem condições de inovar na indústria. A gente tem condições de desenvolver tecnologias. Vocês viram recentemente o recorde de patentes que a universidade ampliou o seu depósito. Então, assim, a gente tem como desenvolver. Mas parece que falta um casamento ali, né? A gente fala muito da tríplice hélice, né? Quem é das engenharias talvez tem mais comum, que é o quê? O poder público, a academia e a indústria. Quem é que gira isso? Então, assim, é aquela visão, talvez de governos mesmo, da importância dessas parcerias, a própria indústria também enxergar essa importância da instituição. Então, esse é um ponto que a gente quer trabalhar, sabe, Edilson? Professor, e nessa parte do desenvolvimento é importante destacar a vocação regional de cada região de Minas Gerais. Eu vejo, nós estamos agora num processo, iniciando o processo eleitoral, e cada governador vem, promete isso e aquilo, mas ninguém discute de maneira correta ou profunda a questão da mineração, né? Então, sempre dependendo, o Estado depende da mineração. Qualquer cidade do interior, qualquer região quer saber se tem ali condições de minerar e ter mais recursos, né, orçamentários, em vez de investir na sua própria vocação regional. Nós não temos saída, não é só mineração mesmo, é Minas Gerais, continua sendo até o final. Bom, o nosso tal do estado das Minas Gerais, eu acho que vai ser difícil, né? Mas olha, naturalmente a gente tem, né? E assim, eu que sou, né, que venho das engenharias, a gente tem que entender assim, olha, a mineração é importante não é só para Minas Gerais, é para o mundo inteiro, né? A gente hoje fala do desenvolvimento da inteligência artificial, das tecnologias, todas elas dependem de materiais. No caso aí agora está ficando, né, um ponto muito importante para o nosso estado, que é a questão das terras raras, né? Então assim, a mineração ela é fundamental para todos, para o desenvolvimento no geral. Mas a gente precisa de uma mineração responsável, uma mineração que não degrada o meio ambiente, que preserve. Mas sim, sabe, Orion, o que eu quero colocar é o seguinte, não é só mineração, né, que o nosso estado de Minas pode explorar. A gente tem outras áreas muito estratégicas que eu acho que a gente pode também considerar. Acho que a questão da energia é fundamental e esse é um estado que pode contribuir muito. Aí eu estou falando não apenas da questão hidráulica, mas da questão fotovoltaica. Então, a energia sustentável, energia limpa, esse é um ponto que tem que ser buscado também e é um ponto de desenvolvimento, porque nenhum desses processos da indústria, de desenvolvimento de novas tecnologias, ele vai avançar sem um desenvolvimento da questão energética. E quando a gente fala da questão energética, a gente fala das questões climáticas. Nós não podemos esquecer, né? Quem não acredita, acredite. A temperatura do planeta está subindo.
Então, assim, isso é muito sério. Então, como que a gente cresce respeitando as mudanças climáticas? Então, assim, existem outros pontos que eu acho que o Estado ele tem que reconhecer. Né? De fato, mineração é importante, sim. Eu acho que esse é um lugar. Nós estamos nesse Estado, que é Minas Gerais. Mas as questões de energia têm que ser trabalhadas e tem que ser pensada as potencialidades regionais. Esse é outro ponto importante. Me remito agora a Montes Claros. Está sendo instalado em Montes Claros um polo farmacêutico, que não é mineração. Por que está lá? São as condições climáticas daquele local, que permitem a instalação dessas indústrias lá. Então, isso é muito importante para Minas Gerais. Começou com insulina, né? Exato. Então, assim, a gente pode avançar. Então, de fato, esse é um ponto importante. Então, nós estamos criando em Minas Gerais um polo farmacêutico. Muito bem. Professor Alex, Edilson, eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a tratar de outros desafios aí da UFMG e também sobre a importância da autonomia das universidades. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas. Hoje uma edição especial para conversar com o novo reitor da UFMG, o professor Alessandro Fernandes Moreira, que falará sobre os desafios da UFMG e os planos para o centenário no ano que vem. Professor, deixei então uma questão no bloco anterior para o senhor, mas eu gostaria de comentar a respeito dessa questão da autonomia da universidade, né? Que a UFMG viveu nos últimos 8 anos um dos períodos mais difíceis de sua história, a perseguição política, polícia federal, a operação de todo tipo, coercitiva. Quando a autonomia da universidade é ameaçada, a democracia também fica atacada, né? Nós estamos diante de um ano eleitoral. Há riscos ainda? Risco todo dia, né? Mas eu acho que você trouxe um ponto muito importante e isso mostrou, isso que nós passamos, né, Orion, que você colocou em vários apontamentos, né? Tanto o período da questão, né, de governos anteriores que negava a ciência. Né? Então, isso abala, né, uma instituição pública. A questão mesmo da pandemia também foi muito difícil, mas isso mostrou como que a universidade resiste. E por que ela resiste? Porque nós somos democracia. Todas as respostas da universidade, nesses períodos difíceis que nós passamos, a comunidade universitária, ela se move de forma colegiada, respeitando seus princípios, respeitando, né, a sua própria democracia. Então, a universidade foi local de resistência e de mostrar que o caminho é a democracia, que é o Estado democrático de direito, né, as liberdades individuais. A universidade é pública para um fim específico. Então, assim, nós temos uma trajetória. E essa resistência, né, ela se mostrou a universidade altiva, a universidade autônoma, como pressupõe nos nossos preceitos constitucionais. Então, assim, esse é um trabalho, você falou que corre risco, eu acho que corre risco todos os dias, porque todos os dias a gente tem uma situação de uma pessoa, talvez um setor, que tenta abalar essa, né, essa forma de funcionar das nossas instituições públicas. E eu acho que não é apenas na universidade, a instituição pública de uma forma geral. Então, a defesa da autonomia, a defesa de um orçamento, né, justo e necessário, isso é diário, é cotidiano, é o trabalho que a gente faz e é importante perceber, Alex, Edilson, como que a nossa comunidade universitária entende isso. Né? E é interessante porque a gente vai renovando os quadros, né? Eu falo assim, de 10 anos para cá, a gente teve uma renovação na universidade de 40%. Então, assim, aqueles professores, talvez mais da minha época, eu tenho 30 anos de instituição, a gente tem um conhecimento da instituição, os jovens nem tanto, né? É diferente os contextos, é normal, né? Mas ainda assim, a pessoa percebe como é importante a universidade pública, o seu papel na instituição. Então, assim, a gente passou, sim, por momentos difíceis. Este ano é um ano eleitoral. Eu até estava comentando, né? Cada 2 anos a gente passa por um processo eleitoral. A gente sempre acha que vai ser o mais difícil. Eu acho que esse vai ser um ano difícil, mas a universidade estará ali, preparada para se manter firme, resistente em defesa da democracia, em defesa da ciência, né? Em defesa da formação das pessoas de forma digna e que isso seja respeitado. Então, nós vamos trabalhar, sabemos que vamos passar um período de tensão, de questionamentos, de posicionamentos, mas a gente não abre mão de uma universidade sempre pública,
gratuita, socialmente referenciada e sempre em defesa da democracia, combatendo a desinformação, que eu acho que é o principal problema, né? A questão da inteligência artificial, a questão das tecnologias é o ponto mais frágil da nossa história de evolução por causa da desinformação. E aí, programa, de novo vou falar aqui do Se Liga, é fundamental que isso aconteça, que as pessoas venham e possam falar, né, e possam apresentar as suas ideias e não apenas ficar nos remetendo aos grupos de WhatsApp que leu a matéria e está entendido no assunto, né? E nesse contexto de polarização, né, Alex, é importante saber quais são esses valores que devem ser permanentes, né? Sim, professor, eu até queria falar um pouco disso que o senhor falou agora, mas juntando com o tema anterior. Porque eu acho que nessa defesa da democracia caminha junto e é tão importante quanto a gente manter a nossa soberania. E a gente vive um momento aí de transição energética e eu vejo a universidade com um papel fundamental, sobretudo na questão do desenvolvimento de novas tecnologias. E hoje a gente fala muito em terras raras e a gente sabe que o Brasil é um dos players, né, do mundo aí em questão de reservas, mas o Brasil ainda não tem tecnologia para fazer a separação daqueles minerais, beneficiá-los, né, da forma correta, e a gente sabe que isso passa muito por pesquisa. E aí eu queria saber o que a universidade tem feito, se tem algum projeto, alguma linha de pesquisa nesse sentido, para que a universidade contribua realmente com essa transição energética e com a soberania do país, de modo que os nossos recursos sejam beneficiados e mantidos e tragam recursos para nós, para o nosso povo. Isso, no final, vai acabar revertendo em benefício para todo mundo, né? A própria universidade se beneficiará no sentido de que a arrecadação que vem disso aí vai trazer ganhos, enriquece o país, enriquece todo mundo. Perfeito. E aí eu acho que tem um papel, né, importante. A resposta é sim, né? Temos pesquisas, temos desenvolvimento de tecnologias, tanto na questão dos materiais, né? A própria escola de engenharia, que é uma escola centenária, ou seja, a área de materiais e metalurgia é antiga, a gente trabalha isso há muito tempo. Há uma preocupação muito grande, eu comentei da questão da mineração e aquela mineração que respeita o meio ambiente, né? E também nesse ponto de vista que você está colocando. E esse desenvolvimento, ele precisa de uma tríade, né? Claro, a gente detém ali o conhecimento, a gente sabe o que fazer, mas sem o envolvimento do Estado que preserva a nossa soberania, né? Um Estado que respeita e que não vou pegar esse aqui e vou mandar lá para fora, mas que desenvolve essa tecnologia aqui, isso é fundamental, isso é política pública. Então, isso é necessário. E também a parceria com a indústria, porque a universidade, ela não é produção, né? O que a gente faz nessa trajetória de inovação? Qual que é o nosso papel? A gente tem as pesquisas básicas, tem as pesquisas aplicadas. Então, se você está desenvolvendo uma tecnologia, então vamos falar uma que você comentou, da transição energética, né? Que a gente preocupa com a questão da energia limpa. Então, nós desenvolvemos tecnologias, só que a gente não coloca. Como é que coloca isso no mercado? Como é que coloca isso para a sociedade? Como é que coloca isso para a indústria? Tem uma parte de transferência. Então, esse papel aqui de transferência, a gente precisa de que essa tríade funcione, ou seja, o poder público tem que se envolver e a indústria tem que se envolver. Então, assim, nós vamos avançar desde que, de fato, todos esses setores entendam isso como soberania. Não basta a universidade criar a pesquisa, fazer o seu desenvolvimento, se também, né, o governo não ter esse olhar da soberania. É necessário, porque a gente não está sozinho. E a indústria parceira que vai ter que entrar e aí, de fato, vai trabalhar e vai transferir essa tecnologia para a sociedade. Então, isso é muito importante. Então, a resposta, Alex, sim. A gente tem muitos projetos. Ressalto de novo a questão de uma busca por uma mineração, que a gente fala mineração circular. É aquela mineração que respeita, né, e cria condições de respeitar o meio ambiente, que, a partir dali, traz outros desenvolvimentos energéticos. Tem uma preocupação muito grande com a questão da energia, né? Então, temos projetos, a própria universidade tem um, que é muito importante, a gente chama de UFMG Sustentável, né? O UFMG Sustentável, ela atua em 3 frentes principais: a questão do meio ambiente, a questão da água, né? E a questão da energia. Criando mesmo tecnologias e criando que a universidade seja ali um referencial
para um desenvolvimento sustentável da energia. Agora, fazendo a conexão, né, com a questão da autonomia, com a questão da soberania, todos têm que estar alinhados. E aí eu acho que é importante essa aproximação com o poder público, que respeita a soberania do país, respeita a soberania do Estado e que fique para o nosso desenvolvimento aqui. E a gente sempre precisa, sim, da indústria, da sociedade, que vai nos fortalecer e colaborar nesse processo de transferência de tecnologias e informação. Acho que isso é importante. Construção permanente, né, Dilson? Com você. Pois é, e exatamente foi tocado aqui, Orion e professor Alessandro e Alex, aí foi uma dinâmica aqui, nesse que precedeu aqui há pouco, em que, assim, a gente fala em desenvolvimento sustentável, né? Aquele desenvolvimento que respeita o meio ambiente, respeita a comunidade, respeita a arrecadação de tributos, porque não basta apenas desenvolver, produzir, porque a arrecadação de tributos é que permite a realização das políticas públicas, dentre elas esse fomento à educação. Então é o seguinte, eu aqui, né, nesse momento também como diretor do Sindifisco, que é um representante, um sindicato que representa a autoridade fiscal legítima, que são os auditores fiscais. Vocês veem aí tanto as situações ostensivas de ações da fiscalização com respeito ao devido processo legal, com a capacidade intelectiva e procedimental na realização de suas ações. Por quê? Porque ela precisa dar uma resposta à sociedade, ela precisa equalizar e permitir um desenvolvimento equilibrado. Então, o fisco, em especial a fiscalização do Estado de Minas Gerais, os auditores fiscais de Minas Gerais, atuam de forma preponderante no sentido da arrecadação, viabilizar a arrecadação, ingresso de receita para o erário, para os cofres públicos, como se diz, né? Como o senhor, enquanto, né, com esse entusiasmo e com certeza essa vontade de fazer e vai fazer, haveria um espaço, e aí a gente coloca aqui mais como uma questão de avaliação posterior, tá? Dessa perspectiva, mas a gente queria saber o seguinte, seria possível um espaço na grade da universidade para uma educação fiscal, porque em determinados, alguns cursos, nem todos, não, o ideal seria para todo mundo, mas especialmente em alguns. Vamos lá, administração de empresas, o curso de direito, o curso de contabilidade, enfim, esses são meros exemplos, mas assim, haveria um espaço para um diálogo fisco-universidade, para que possa... Porque quando dialoga com a universidade, dialoga com a sociedade. Como o senhor avalia isso? Bom, as oportunidades são muitas e eu fico muito animado, né, de ter uma provocação dessa, provocação muito positiva. Remeto, né, novamente à questão de como que a universidade enxerga o seu processo formativo. E aí, né, eu, como sou da área de educação e engenharia, eu venho há anos pesquisando, estudando, sempre assim, que hoje a gente não tem mais, você comentou grade, né? A gente não fala grade, né? Mas você pode falar grade, não tem problema não, tá? Porque grade, né? Prende, né? A gente fala de projeto. É um projeto pedagógico. É um projeto pedagógico. Né? Oxigenou. Então, assim, que é um projeto que você tem núcleos de formação. Você vai ter um núcleo de formação básica, toda a formação precisa. O cálculo, geometria analítica, vai continuar existindo, né? Você vai ter a formação específica. Você vai ter a formação complementar, transversal, que é aquela que nós já comentamos no início do programa. E você vai ter sempre a formação avançada, que é aquela que já é ali buscando para quem quer seguir, por exemplo, a pós-graduação. Então, assim, o que isso nos permite? Nos permite incluir processos de formação. Eu vou falar dois que são muito interessantes do que você coloca. A questão da inovação, né, nós temos uma lei de inovação, acho que é de 2016, se não estou falhando aqui a memória agora, mas essa questão da inovação, ela tem um papel, para que realmente aconteça, de uma aproximação com a área do direito fundamental. Que muitas vezes, na questão da inovação tecnológica, algumas coisas que nos prendem são a legislação.
Então, como que a legislação enxerga o processo de inovação? Então, é necessário que a área do direito, junto com as áreas que trabalham a inovação, agora eu estou falando mais do ponto de vista da tecnologia, trabalham. Então, nós temos pessoas que estão nesse métier. Por exemplo, hoje nós temos uma parceria importante, um trabalho interessante com a própria AGU, que é, né, da União, de como que enxergar essa inovação para o desenvolvimento socioeconômico do país. E que muitas vezes as leis que são necessárias, às vezes elas restringem um ponto que não precisava. Então, esse é um ponto importante. Agora, tem um outro ponto importante, que aí eu vou mais particular no que você traz, que nesse processo da inovação, e a gente já falei aqui da tríplice hélice, que você tem poder público, academia, indústria, eu tinha um colega, um saudoso colega lá da universidade, que já faleceu, o professor Marcos Pinotti, que a gente chamava ele de doutor patente. Na época dele, ele era um dos pesquisadores que tinha mais patentes, né? E o Pinotti falava assim que tríplice hélice é coisa do passado. Isso, acabou de nascer, ele falou que era do passado. Ele falou que era o trevo de 4 folhas. Aí eu falei, agora piorou mais aí, né? Você sai do banheiro para 4 folhas. A questão dos negócios. Muitos processos de inovação, de transferência de tecnologia, eles morrem. Morrem onde? Na questão do negócio. De entender a questão fiscal. Então, quando você está abrindo uma empresa, o que eles reclamam? Né? O imposto, tributo, etc. Então, assim, há espaço, Edilson. Com certeza há espaço. E há um espaço interessante que, você sabe onde que ele é mais fortalecido? No trabalho dos estudantes. Eu sou uma pessoa, né, quem me conhece minha trajetória, fala assim, esse cara gosta dos alunos, gosta mesmo. Né? E existe um movimento que eu tenho assim, um apreço muito grande, eu acho que é um ponto luminoso que a gente tem que explorar para iluminar cada vez mais, que é o movimento de empresa júnior. Que é um movimento que nasce dentro das instituições que exatamente vão ali capacitar aqueles estudantes para as suas primeiras empresas, enfim, o seu primeiro negócio. Então, há um espaço, Edilson, e, de fato, não apenas nas ciências mais próximas do que você colocou, que seriam as ciências econômicas, ciências contábeis, eu citei aqui a questão do direito, mas isso envolve toda a universidade. Ou seja, hoje o movimento de empresa júnior da UFMG, ele é muito forte. E em todas as áreas, e não apenas nas tecnológicas, até nas áreas de sociais aplicadas, de saúde também. E um ponto que é necessário um aprendizado, que isso é uma atividade de formação transversal, é a questão fiscal, é a questão dos negócios, é o marketing, como é que eu coloco uma ideia na praça, como é que eu apresento isso para a sociedade. Quem fortalece muito isso é o movimento de empresa júnior, mas as próprias formações permitem isso. E eu aproveito o programa até para dar um recado para a nossa comunidade, porque muitas vezes a resistência está em nós mesmos. Né? Nós, professores, que a gente às vezes se acomoda um pouquinho, às vezes eu tenho lá uma disciplina que eu leciono há 10 anos. Então eu já estou sabendo, já sei chegar lá na sala de aula, falo lá, pronto, resolvo. Eu tenho que inovar também no meu aprendizado, na forma de ensinar. E uma forma de inovar é de criar essas novas formações para que a gente possa fazer essa formação transversal, para que a gente possa entrelaçar as áreas. Então, essa provocação que você trouxe, que não fique só nesse bate-papo nosso aqui, não. Quem sabe a gente pode, né, a partir daqui, buscar aí um projeto de formação, que a gente possa trabalhar o movimento de empresa júnior, fazer essa discussão lá, né, nos eventos que eles realizam quase que semanalmente. Todas as semanas me convidam. Alessandro, vem aqui para fazer a abertura de um evento. Não dá. Não tem tempo. Agora, a importância desse aprimoramento que o senhor falou, professor, está na dinâmica da própria realidade. Né? Quer dizer, incorporando isso, a gente acaba aprendendo e incorporando isso no conhecimento. Né? E o que o Edilson falou, trouxe aqui muito importante, a questão fiscal, e chamada de educação, ganha outro status ainda, né? Porque os alunos precisam saber de onde que vêm esses recursos públicos. Isso, né? Perfeito. A propósito da questão orçamentária, como é que está a situação da universidade? Sempre teve dificuldade nos últimos anos, além do custeio. Vai ter dinheiro para novos projetos? Só falou da questão do campus em Betim, na grande Belo Horizonte aqui. Já tem recurso para isso? A prefeitura vai entregar alguma parte? Sim. O ministério? Como é que fica isso aí? E a vocação, você já falou também, né? A vocação do ensino na região, né? Tá. Vamos pegar o primeiro ponto, comentar a questão orçamentária. É sempre um desafio para nós. A gente teve momentos muito difíceis em anos anteriores. Esse governo atual,
ele fez uma recomposição orçamentária que foi muito importante. Eu diria assim, a gente ainda está num patamar mínimo, né? O orçamento que a universidade precisa é maior, né? Então, esse é o momento que a gente está. A gente está com um orçamento ali. Fala que nós estamos saindo do CTI, né? Mas a gente continua ainda precisando de muitos cuidados. E é muito importante, e eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Que fala até a questão das emendas parlamentares. As emendas são fundamentais. Todas as nossas instituições, nós queremos trabalhar com as emendas. Mas a emenda não é custeio. O custeio da instituição é uma coisa, a emenda é outra. E, infelizmente, né, alguns movimentos, principalmente, né, do Congresso, movimenta isso, né, coloca emenda como se fosse um custeio. Isso é um erro gravíssimo. Então, há uma luta nossa para que isso não aconteça. Então, a universidade define seu custeio responsável. Queremos trabalhar com as emendas. As emendas ampliam políticas, constroem projetos como você colocou. Então, do ponto de vista orçamentário, Orion, Alex, Edilson, a gente está, assim, num patamar mínimo, eu diria. A gente precisa ainda continuar avançando. É necessário que o governo federal amplie, sim, o orçamento das instituições, né? Por quê? Aquele orçamento mínimo nos coloca limitações e a gente tem que pensar como administrar isso, né? Então, esse é um ponto. A questão de Betim é um grande projeto, há uma forte movimentação do prefeito Heron, da sua equipe, da prefeitura de Betim, porque o objetivo qual é? Betim vai entrar com a infraestrutura toda. Ele vai doar um terreno, ele vai fazer reformas no antigo clube dos metalúrgicos da Fiat, que é uma área que foi doada, me parece, para a prefeitura. Lá tem uma instalação já, mas precisa de reformas, eles vão entrar também com um prédio de aulas, ou seja, a parte de infraestrutura, sim, Betim vai fazer. O governo federal, ele entra com os códigos de vagas, né? De docentes, de técnicos administrativos e, naturalmente, com dotação orçamentária, que existe uma regra já estabelecida, né? A dotação orçamentária, ela segue mais ou menos o porte da instituição. O tamanho da instituição, o número de alunos, aí vem, né, a nossa relevância em pesquisa, em extensão, em inovação, tudo isso conta, certo? Então, a dotação orçamentária é casada. Nem tem como falar com o MEC assim, você vai fornecer professor, não vai dar orçamento. Não faz sentido, não tem que discutir isso. Isso faz parte do processo. Mas essa é uma parceria importante com a cidade e a gente, de fato. Agora, tem um ponto fundamental da questão do campus Betim, que fortalece todo o trabalho, toda a conversa que nós fizemos aqui anteriormente, que é essa aproximação com a sociedade. Então, naturalmente, as indústrias de todo o polo industrial de Betim, e a gente deseja isso. A formação em engenharia, por exemplo, que vai ser um potencial, se feita em conjunto com a indústria, é outra formação, né? É como se a indústria participasse do processo formativo. É isso que a UFMG deseja. Eu não quero só pensar o engenheiro e colocar lá para trabalhar. Não, venha fazer parte do processo formativo dessa pessoa. Ampliando essa triangulação aí do professor Pinotti, né? Isso. Muito bem. Professor, nós estamos chegando naqueles momentos chamados considerações finais. Tá tão bom. Eu queria, então, pedir a participação final aqui do Alex e também do Edilson, e que depois, ao final, o senhor respondesse aos dois nas próprias considerações finais do senhor. Vamos então, Alex, por favor. Bom, primeiro eu fico meio triste com o Orion de estar nos cortando num momento tão significativo. Gostaria que o pod durasse o resto do dia. Porque eu ainda tinha algumas questões para o senhor, professor, mas tem uma que eu não posso deixar de colocar. Eu queria saber como que a universidade, como que o senhor vê a universidade, que é, por vocação, produtora de conhecimento, hoje em tempos de inteligência artificial. Como que a universidade tem lidado com essa nova realidade? Tá bom. Edilson, sua participação. Bom, nessa linha aí de indagar ao professor ou colaborar no sentido de que possa refletir, pensar e adequar a sua excelente gestão, se Deus permitir que será assim. Eu queria citar 2 pontos, professor, que são importantes. Primeiro, quando eu citei a arrecadação, eu falei de maneira lato sensu, a arrecadação pelo Fisco Mineiro, que, na verdade, ele não comunica com a Universidade Pública Federal. Obviamente que é recurso federal que vem, né? É só porque o Se Liga Minas ele tem uma capilaridade grande, a gente deixar que os nossos
quem nos assiste possa compreender. Bem, mas, de todo modo, a arrecadação, seja ela em qualquer âmbito, ela é importante para o desenvolvimento social, seja local, regional ou nacional. Com a reforma tributária que está aí, ela vai criar, né, é dual, é imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. A pergunta nem gira muito especificamente sobre isso, não, mas com a preocupação do que vem por aí, porque é propagado que a reforma tributária vai simplificar, vai fazer isso e aquilo, vai arrecadar mais, e tudo indica que vai. O senhor vê com bons olhos essa perspectiva de fomento orçamentário para a universidade como um todo, a universidade, e sempre especialmente a UFMG? Professor, juntando essas duas considerações finais, vou deixar a minha última questão aqui para o senhor também, a respeito dos planos aí para ampliar o ingresso na UFMG, né? A experiência do vestibular seriado foi bem sucedida, ela vai continuar, como funciona aí? Então, por favor, você tem 5 minutos para tudo. Todas essas questões aí. Se me permite, só mais um adendo. Eu vou ter que anotar agora. Complementando, porque eu gostaria que o senhor finalizasse dizendo o que o senhor diria para um aluno que ingressa hoje na UFMG. Tá bom. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E vamos estudar, né? Boa. Bom, 3 pontos, 5 minutos, então tem que falar em 2, né? Os outros 3. Mas assim, primeiro, antes de abordar os temas, eu quero agradecer, né? Estar aqui no Se Liga. Espero voltar, né? Vai ser importante. Se tiver algum tema para a gente debater, né? Eu acho que agradecer a oportunidade para a universidade estar aqui conversando numa manhã bem prazerosa, né? Olha, a inteligência artificial, começar por essa, vou começar na sequência mesmo, né? É um dos grandes desafios que a gente tem. Um desafio, a gente conversou muito, que foi a questão da permanência estudantil, acho que esse é um grande desafio. O outro é a inteligência artificial, porque eu vou falar com você, Alex, assim, é um ponto que todos nós estamos aprendendo, né? A gente já tem mecanismos, tem ferramentas, tem tecnologias, mas como que isso se reverte para os processos internos da instituição? Então, como que a instituição ela está se organizando em relação à inteligência artificial? Acho que essa é a pergunta, né, que eu quero responder. A gente está se organizando para entender esse processo da inteligência artificial não apenas nas questões de formação das pessoas, ou seja, os projetos pedagógicos, eles têm que ter ali o olhar da inteligência. Eu até sou bem crítico quando fala assim, vou criar um curso de inteligência artificial. Eu acho que a inteligência é uma ferramenta que todos nós temos que trabalhar. Então, assim, as formações acadêmicas, nós estamos criando princípios e diretrizes do uso da inteligência artificial nos nossos processos formativos. Então, a UFMG tem, sim, de fato, uma comissão de inteligência artificial. Mas não fica só aí, né? Tem a questão dos nossos processos administrativos, que também precisam evoluir, precisam usar desse artifício aí da inteligência e como tornar a nossa gestão cada vez mais eficiente. E o ponto do combate à desinformação, que eu acho que esse é um aprendizado. E esse é um aprendizado que a gente joga para a sociedade. Então, como que a universidade colabora nesse processo? Então, de fato, essas são as 3 grandes preocupações que eu colocaria. A questão da formação das pessoas. Então, a universidade está trabalhando, pensando em princípios, diretrizes, mais ou menos assim, trocando a roda com o carro andando, porque o carro não parou. Cada hora chega uma ferramenta nova. E aí, como é que faz, né? Então, a gente cria princípios. E que os projetos pedagógicos se alinhem a esses princípios. Então, nós temos um setor que trabalha isso, que é a Diretoria de Educação à Distância e Educação Digital. É isso que nós estamos fazendo. Processos internos e essa questão da sociedade, de trabalhar a informação, isso é fundamental, né? Bom, a questão do tributo, e aí é interessante, né, que você traz, Edilson, porque, assim, de fato, né, os tributos estaduais, como que eles nos correlacionam conosco? Eu entendo que a universidade pública, as instituições públicas em geral, elas necessitam de políticas públicas. E eu entendo que o grande suporte das políticas públicas é a tributação. Então, assim, que a gente, né, coloque isso de forma talvez um pouco mais explícita, como que isso relaciona uma coisa com a outra. Então, assim, o Estado de Minas, ele investe em políticas públicas que apoiam a instituição. Temos parcerias com o governo, parcerias muito importantes, e eu tenho certeza que boa parte dessas políticas vem daí.
Então, assim, eu enxergo com bons olhos, sim, e eu acho que isso é fundamental. Porque sem essas políticas públicas, a universidade não vai avançar, como a gente até já bateu um papo aqui anteriormente. Então, eu enxergo dessa forma. E a questão do ingresso, né, a experiência do processo seletivo seriado foi muito positiva. Né? Ela mostrou um índice de desistência muito baixo, comparativamente, por exemplo, com os outros processos do próprio SISU. Né? Então, assim, a gente está enxergando com muita expectativa positiva, né, desse processo de ingresso. E tem um recado para o aluno. Por favor. O processo seriado, ele é mais uma alternativa de ingresso na instituição. Porque assim, porque a gente é 100% SISU, né? O que é o SISU? A gente faz parte de um sistema unificado de ingresso pelo governo federal, que usa a nota do Enem. O seriado é um processo alternativo, que vai responder por 30% das vagas da instituição. Os outros 70% continuam no SISU. Então, quando você cria alternativas de ingresso, o que você beneficia? A inclusão. Você cria uma nova forma de ingresso. Então, esse é um recado para esse estudante, né? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Entenda que você pode participar dos dois. Naturalmente, o seriado tem uma dinâmica, o SISU é anual. O seriado, nós vamos para este ano, para a segunda etapa do primeiro ciclo e a primeira etapa do segundo ciclo, porque a gente já começa um segundo ciclo. Então, no ano que vem, quando a gente fizer a terceira etapa do primeiro ciclo, esse estudante ele vai poder participar de um ingresso para 2028 pelo seriado, se ele tiver feito os 3 ciclos, e também pelo SISU. Então, ele tem ele pode tentar os dois, ele pode ver qual que é a melhor chance para ele. Então, quando você cria alternativas de ingresso, você amplia a inclusão. Isso é fundamental. E você, estudante que está, né, ingressando, esse que já ingressou agora, aí, né, nós estamos em maio, né, já estou no meio do semestre, mas o que vai chegar em agosto, a universidade recebe de braços abertos. Né? É um mundo de aprendizado, de oportunidades, e você pode ter certeza que nós estaremos sempre com você. Porque uma vez o FMG, sempre o FMG. Então, você que não chegou, que vai chegar em agosto, já é o FMG. Muito bem. Certo? Professor reitor Alessandro Fernandes Moreira. Infelizmente chegou o fim da nossa entrevista. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer ouvi-lo, aprender aqui, uma verdadeira aula de conhecimento, de democracia e também de otimismo, né? Sempre. Parabéns, sucesso lá nessa missão e volte sempre aqui. Obrigado. Quero agradecer também a participação aqui do Alex, do Edilson, pela parceria, mais uma vez. Também a todas as entidades parceiras desse projeto. Um agradecimento especial à Associação Mineira de Rádio e Televisão, a MIRT, ao presidente Mairinck e toda a sua equipe, a Lívia, Suelen, Nayara. Obrigado também à TV Banqueta, que exibe a nossa entrevista. E obrigado à nossa audiência. Você pode ver e rever essa entrevista em nossos canais, nas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.